Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Então hoje eu vim aqui para mais uma aula e na verdade hoje é a nossa última aula do terceirão alfa do ângulo, tá bom? Então hoje nós vamos concluir o nosso livro e encerrar aqui o nosso primeiro bimestre, tá? Então eu vou pedir para que vocês abram, por favor, nas aulas 13 e 14, na página 22. Vamos lá, galerinha. Hoje a gente vai falar sobre um tema bem importante, sobre textos figurativos e textos temáticos. E essas aulas são um tanto quanto importantes para nós, porque, na verdade, uma das maiores dificuldades do ser humano é realmente saber discernir entre aquilo que é figurativo e entre aquilo que é temático. E como abertura, né, do nosso capítulo aqui, nós já temos essa imagem. Olha que legal, essa imagem aqui. Nós temos um gato e o rato. E até então, se vocês acompanharem aí na apostila de vocês, né, eles estão em posturas aí um tanto quanto, vamos dizer que elas já falam por si, né? O gato até então não está numa postura ali de muita ameaça. Parece que até o rato tá com uma patinha na frente, como se fosse tomar alguma atitude, né? E abaixo dessa imagem nós temos a seguinte frase de Rubem Alves. Uma crônica de Rubem Alves, né, que é a crônica O Sonho dos Ratos, inclusive nós vamos ler ela na íntegra aí no decorrer das aulas. E a frase que utilizaram aqui é: todo rato que fica dono de queijo torna-se gato. Como assim, gente? O que será que quer dizer? Nessa imagem, vocês olhando aí, nós temos alguns elementos concretos, tá? Nós temos o gato, o rato, aparentemente eles estão em uma casa, né? São elementos concretos. Então a figura em si já fala por si só, gato e rato. Mas há muitos temas por trás desses elementos concretos, né? Gato e rato são simbologias fortíssimas no nosso cotidiano, são temas de desenho, Tom e Jerry e por aí vai. Então há muitos símbolos. Acredito que essa imagem tenha sido muito inteligente, a escolha dela, porque há toda uma simbologia por trás dessas duas figuras tão emblemáticas do nosso dia a dia, certo? Então vamos lá, falando de textos figurativos e temáticos, na página 23 nós temos aí duas tabelinhas, certo? E tá dizendo assim, ó: diferentes maneiras de manifestar a visão de mundo, texto figurativo e texto temático. Cada pessoa manifesta a sua visão de mundo a seu modo. Algumas pessoas têm um pouco mais de habilidade com essa visão de mundo, mostrando figuras. Outras pessoas têm mais habilidade com a questão da análise, da reflexão, daquilo que é subjetivo, daquilo que não é concreto, que são chamados, né, textos temáticos. Aí nós temos então figuras e temas, o propósito comunicativo e a interlocução. Ou seja, qual é a intenção, qual é a mensagem que eu quis passar, o meu propósito comunicativo, e como essa mensagem foi recebida, o meu interlocutor, que análise ele fez disso, certo? E aí nós temos duas tabelinhas importantes. Tá escrito assim lá em cima, no topo, né? Laranjinha aí pra vocês, ó. Nós temos figurativos e temáticos. Eu acho importante você pegar a sua caneta agora e em cima de figurativos escrever objetivo. E em cima de temáticos, escreva subjetivo. Nós já conversamos sobre aquilo que é objetivo e sobre aquilo que é subjetivo. O que é subjetivo? Eu posso dizer, por exemplo, que aqui eu tenho um gato e um rato. Isso é objetivo, a imagem é a mesma para todos nós, tá? Não altera, a mensagem é a mesma. O que é subjetivo? Eu tenho um gato bonito, ou então eu já tenho um rato aí que tá com um semblante um pouco estranho, um semblante ameaçador. Isso já é subjetivo. Por quê? Vai da opinião de cada um, vai da análise de cada um, vai do conhecimento de mundo de cada um. Algumas pessoas simpatizam um pouco mais com os gatos, outras não. Então podem vê-lo de diversas formas, de acordo com o seu contexto de vida, tá bom? Então tudo aquilo que é figurativo, representado através de imagens, é concreto, é objetivo, tá? Aí tá dizendo assim, ó: as figuras reconstroem ou remetem a elementos do mundo real, certo? Então eu posso tirar uma determinada foto, é um elemento do mundo real, e aquela foto pode me dizer diversas coisas, mas o que essa foto diz já é o tema, deixa de ser a figura, tá bom? Qual o efeito de sentido das figuras, né?
criam uma impressão de realidade e isso lhes confere um grande poder de comover o público. Eu lembro de uma imagem, eu vou até colocar aqui para vocês. É uma imagem de um garoto que está na praia, né, no Rio de Janeiro, e aparentemente ele está sozinho enquanto toda a multidão aprecia ali os fogos, porque é virada de ano, né, na praia no Rio de Janeiro. E ele está isolado, ele está sem camisa, ele é negro, então as pessoas interpretaram muitas coisas sobre aquilo. Na verdade, era um fotógrafo, né, que foi contratado para fazer a cobertura daquele evento. E ele viu aquele garoto e decidiu fotografar, porque ele viu o brilho dos olhos dele admirando os fogos, enquanto todas as outras pessoas estavam conectadas nas telinhas de seus celulares. Aquilo era uma figura com um garoto, uma representação da vida real, mas houveram várias interpretações, várias subjetividades, vários temas foram abordados em torno daquilo. Muitas pessoas abordaram a questão do preconceito por ele estar sozinho. Algumas pessoas abordaram a questão da miséria, a questão do abandono, a questão da criança que estava ali sem família, sem ninguém, né? Então foram avaliadas e analisadas muitas coisas. Mas a figura só mostrava uma coisa: um garoto admirando os fogos dentro do mar, na beira da praia, né, no Rio de Janeiro. Era só isso. Então a figura, gente, ela tem esse sentido. Ela nos traz uma impressão da realidade, tá? Então tem um grande poder, obviamente, de comover o público, dependendo da figura em que se mostra, né? Agora que nós estamos passando, por exemplo, por essa questão do coronavírus e tudo mais, várias imagens estão sendo expostas a nós, né, a população de forma geral, para tentar comover, para tentar convencer essas pessoas a ficarem dentro de suas casas e etc. Então, tem um propósito comunicativo, né? Comover e convencer essas pessoas a se resguardarem aí para que situações trágicas não aconteçam. A gente vê aí vários cemitérios, né, sendo mostrados, covas sendo abertas e etc. Isso é para gerar um choque. Então, toda imagem tem um propósito comunicativo, certo? Mesmo que ela seja um retrato da realidade. Gêneros predominantes do texto figurativo, né? Quais são os gêneros predominantes? Aqui nós temos narração, descrição e textos publicitários. Por quê, gente? São textos que, quando você vai lendo, apesar de que ele pode ser acompanhado de uma imagem ou não, mas quando você lê, por exemplo, determinada narração, né? Fala pra você que havia uma personagem, a personagem tinha o cabelo encaracolado, você começa a visualizar aquilo na sua mente, tá? Então você cria uma imagem, e uma imagem baseada em coisas que são elementos concretos que estão sendo descritos ali em determinado texto pra você, certo? Depois nós temos a coluninha aí ao lado, tá? Que tá falando sobre os textos temáticos, que eu pedi para que vocês escrevessem lá em cima, subjetivo, tá? Tudo aquilo que é temático é subjetivo, ou seja, depende muito da opinião de cada um, do conhecimento de mundo de cada um, do repertório de cada um, tá bom? Olha lá, os temas são abstrações, apresentam-se como análises e críticas. É o que eu falei para vocês, é aquilo que é abstrato, ou seja, quando eu mostro uma determinada foto para um grupo de pessoas, cada um pode ter uma opinião, e essas opiniões são abstratas, né? Não é uma coisa concreta. Concreta é a imagem, mas a opinião, ela é abstrata, certo? Então, cada um vai ter a sua análise, a sua crítica diante de uma figura, ok? Qual o efeito de sentido? Qual a intenção dessa reflexão, dessa análise? Levam o enunciatário a raciocinar, a compreender relações baseadas, sobretudo, no raciocínio lógico. Então percebam que os textos temáticos, eles têm um grau de dificuldade maior, né? Porque não é aquilo que está concreto, que está claro, que está transparente ali para mim, né? Sem nenhum mistério. É aquilo que está nas entrelinhas, é aquilo que eu tenho que analisar, é aquilo que está por trás da imagem, né? São essas análises que muitas pessoas às vezes não conseguem fazer. É o exemplo, por exemplo, quando aparecem aquelas charges que são só figuras. E aí você tem que estabelecer um sentido na sequência de imagens, tem que estabelecer um raciocínio lógico. Isso já exige um pouco mais de maturidade, né, do intelecto e etc. Tá bom? Quais são os gêneros predominantes? Dissertação, vocês estão cansados de praticar, né? Editoriais e cartas argumentativas, ou seja, todo gênero que exige opinião, reflexão, análise,
defesa de um ponto de vista. Por quê? Um mesmo tema pode ter diversos pontos de vista, tá? Então, é muito subjetivo, depende muito de quem é você, enquanto indivíduo, enquanto cidadão, né, perante a sociedade. Então, uma mesma cor pode ser bonita para uma pessoa, pode ser não tão agradável para outra pessoa. Uma mesma obra, por exemplo, Peter Pan, que é o que eu tenho aqui agora em mãos, pode representar simplesmente a magia da infância, como pode representar também o mundo mágico em que as crianças vivem, como pode representar esse imaginário tão fantástico que muitas vezes nós temos que tentar nos encaixar para entender melhor as crianças, tá? Então, uma mesma obra, uma mesma imagem, um mesmo elemento concreto pode ter diversos significados, diversos temas. É sobre isso que a gente está falando, tá? Sobre figura, que é algo concreto, é o mesmo para todos, e sobre temas, que é algo abstrato e que diverge aí de acordo com cada indivíduo. Combinado, galerinha? Então, a dissertação, quando eu coloco lá, né, a importância da preservação da educação, ou seja, a educação ela deve ser preservada de que forma, tradicional ou não, ela deve ser inovada ou não, cada um vai partir para um ponto, cada um vai analisar segundo a sua subjetividade, certo, galera? Então, terminando aí, abaixo dessa tabelinha, nós temos figuras e temas na apreensão do tema. Então, quando eu peço, por exemplo, só um tema para vocês, é algo mais complexo, porque cada um vai ter uma opinião. Por isso que a maioria dos textos, a maioria das atividades, elas vêm apoiadas de uma determinada figura, né? Para te dar uma margem. A figura parece que ela te dá um pouco mais de segurança sobre o que está sendo abordado, sobre o que está sendo tratado. Quando eu falo, por exemplo, de um contexto de guerra, quando eu falo, por exemplo, que os judeus sofreram, né, com os alemães e tudo mais, falar isso é algo que comove, mas mostrar isso, trazer uma imagem disso, é algo que gera aí um propósito comunicativo muito mais intenso, tá? Então as figuras elas trazem um amparo, um suporte muito mais marcante para algumas pessoas, certo? Vamos lá, gente. Aí nos exercícios nós temos, no exercício 1, aqui ó, nós temos uma figura. Estão vendo aí? Olha esse menininho. Analisem bem essa figura, gente. Quando você olha para essa figura, sem ler nada, o que é que você vê? Olha aí e analisa. Responde na sua mente. O que você acha que esse menino está sentindo? Por que ele está com essa expressão facial? Por que ele fez esse movimento com as mãos? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos ver o que está dizendo. Diz assim, ó. A fotografia a seguir foi tirada pelo fotógrafo turco Osman Sagir e publicada em dezembro de 2014 no jornal de seu país, Turquia. Sagir interpreta que a menina síria de 4 anos o confundiu com um soldado. Então, uma menina, né? Uma coisa que também não dá pra gente ter um discernimento muito claro se a gente não lesse, né? Dá pra ficar subentendido aí, porque não tem nenhuma marcação se seria uma menina ou um menino. Então, a menina síria, quando a gente fala de Síria, o que é que vocês lembram? Contextualizem aí, historicamente falando. 4 aninhos confundiu ele com um soldado. Soldado nos remete ao quê, né? Recorda o momento exato no qual tirou a foto. Estava usando uma teleobjetiva e ela pensou que era uma arma. Normalmente as crianças fogem, escondem o rosto ou sorriem quando veem uma câmera. Então ela achou que o instrumento de trabalho ali do fotógrafo, né, do Osman, a câmera dele era uma arma. Por isso que ela o confundiu com um soldado. E é óbvio que tratando-se de todo o contexto aí que a Síria sofre, né? Então, o que ela fez? Olha o movimento. Os lábios cerrados, né, as mãozinhas cerradas também. O que esse movimento quer dizer pra você? Agora que você já sabe qual é a impressão que ela teve quando se deparou com aquele fotógrafo, tá? Então, a atitude normal de todas as crianças quando vem uma câmera, que ele fala, né, que as crianças fogem, escondem o rosto, sorriem quando vem uma câmera, não foi a atitude que essa menininha síria teve, né? Ela teve uma atitude bem às avessas de tudo isso. E aí tá dizendo assim, ó, faça uma leitura interpretativa da imagem e explique, por meio de elementos concretos, ou seja, não só elementos abstratos, aí subjetivos,
O que levou o fotógrafo a acreditar que a menina síria estivesse com medo? O que ele viu de concreto para subentender que ela estava com medo? Gente, o que vocês acham? Respondam aí na apostila de vocês. O que ele viu? Qual é a imagem diante dos olhos dele que fez com que ele entendesse que a menina estava com medo? A menina, primeiramente, está com as mãos ao alto, né? E, na verdade, que já mostra aí uma menina rendida, né? Tipo, quando uma polícia rende alguém, nos filmes a gente vê muito, né? Mãos ao alto. Então, ela já estava aí rendida. Os punhos e os lábios estão cerrados, é o que eu falei pra você, né? Essa impressão que ela está... Os olhos estão arregalados, ela tem um semblante de susto, de medo, né? E, meu Deus, o que vai acontecer agora? Então, através desses elementos concretos, nós podemos interpretar, assim como o fotógrafo interpretou, que a menina está com medo, tá bom? Elementos concretos, coloquem isso em mente, ou seja, aquilo que eu consigo visualizar, tá? Aquilo que está ali na imagem, de forma clara. Aí nós temos o texto para a questão 2. Na verdade, nós temos uma canção de Caetano Veloso, Cajuína, né? E diz assim, ó, é o texto 1, a questão 2 tem alguns textos e nós vamos ler o texto 1. Cajuína. Existirmos, a que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina, vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se a lágrima nordestina. Apenas a matéria vida era tão fina, e era olharmos-nos em intacta retina a cajuína cristalina em Teresina. Gente, isso tudo parece um tanto quanto sem muito sentido quando a gente lê, né? Mas na verdade, essa obra de Caetano, a gente vai ler sobre isso um pouquinho mais à frente, ela foi uma homenagem, né, a Torquato Neto, um grande amigo, parceiro aí de Tropicália, de Caetano Veloso, né, um poeta. Ele cometeu suicídio, tá? Então, quando o Caetano Veloso voltou à cidade de Torquato para realizar um show, após o amigo ter cometido o suicídio, ele decidiu visitar o pai do rapaz, né? E quando ele visitou o pai do Torquato, ele ganhou uma flor. Ele chegou lá, na verdade, e eles não tiveram muito o que falar. Ao se deparar com as fotos de Torquato pela casa, Caetano se pôs aos prantos, chorando assim, desoladamente. E com isso o pai de Torquato levantou e pegou uma flor, entregou a Caetano, uma flor do jardim, né? Foi até lá fora, pegou uma flor do jardim, entregou a ele e serviu aí a bebida, a cajuína, que é o nome da canção, que era, aliás, uma das bebidas preferidas de Torquato. Cajuína é como se fosse um vinho preparado com caju, é um concentrado aí de caju, tá? Então aqui nós podemos analisar várias coisas, né? Ele serviu aí a cajuína, entregou a flor para animá-lo, né? Para consolá-lo. E quando ele diz, por exemplo, existirmos, a que será que se destina? Ou seja, para que será que existimos, né? Então, depois aí fala, pois quando tu me deste a rosa pequenina, tem todo um símbolo, essa rosa pequenina, o que essa rosa pequenina simboliza? Eu consigo visualizar ela, né? Uma rosa pequenininha. Mas, qual é o tema? Uma rosa pequenina pode simbolizar o quê? Me diz aí pra você o que simboliza isso, tá? Vi que és um homem lindo, que se acaso assina, ou seja, o destino do menino infeliz não se nos ilumina, tão pouco turva-se, ou seja, sem brilho, a lágrima nordestina. Então, a lágrima nordestina, ela não fica sem brilho. Por quê? O povo nordestino é conhecido como um povo forte, né? Que é o povo aqui da família do Torquato. Então, mesmo diante de situações difíceis, eles não perdem a força, não perdem o brilho, né? Nós podemos analisar dessa forma. Apenas a matéria-vida era tão fina, ou seja, a vida é fina, a vida é frágil, a vida é como um sopro, é algo que precisa ter cuidado, porque ela pode se perder a qualquer momento, certo? E era olharmos em intacta retina, ou seja, eles estavam ali, Caetano e o pai de Torquato, se olhando, na verdade sem muitas palavras, né? Caetano até fala sobre essa música especificamente, como ele compôs, que foi após essa visita à casa dos pais de Torquato. Ele dá uma entrevista no Altas Horas e ele fala sobre isso.
A cajuína cristalina em Teresina. Essa cajuína cristalina em Teresina, o que significa? É algo, aliás, típico, né, da cidade de Teresina. É algo que eles consomem muito. Então, é algo típico, significa que a vida continua, que mesmo após a morte nós temos que tocar a vida, né? Nós temos que ter detalhes aí, valorizar o outro, assim como o pai de Torquato fez com Caetano, entregando a flores, servindo essa bebida. Ou então é só para relembrar a bebida preferida do amigo e para trazer um pouco mais de doçura àquele instante tão melancólico. O que é que isso pode significar, né? A vida frágil, a efemeridade da vida, apesar de tudo isso nós temos que prosseguir e tentar adoçar o dia a dia? O que significa? Mas se você não conhecesse essa história toda que eu acabei de te contar, sobre o contexto do qual essa música foi composta por Caetano, você entenderia? Cajuína? Como assim cajuína? Muita gente nem sabe o que significa cajuína, né? E são palavras aí um tanto quanto abstratas, apesar de terem uma imagem, mas um sentimento muito abstrato vindo de Caetano. Se nós não conhecêssemos a essência dessa história, nós saberíamos o sentido. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão ver que muitas pessoas acabam falando que não entendem muito essa música, não estabelecem um sentido, né? Não tem um propósito comunicativo claro para elas. Por quê? Porque não sabem o contexto, né? E você, se você não conhecesse a história, que tema teria essa música, Cajuína, para você? O que é que você avaliaria, né? E aí nós temos, ó, no texto 2, a imagem de Torquato. Olha lá. Esse aqui é o Torquato, o amigo do Caetano Veloso. No texto 3 nós temos a tal da cajuína, né? Estão vendo aí? E aí, o exercício 2 diz assim, ó. A canção Cajuína foi composta por Caetano Veloso, após o suicídio de seu parceiro do movimento tropicalista, Torquato Neto. 2 anos após a morte do poeta, Caetano, em visita à casa do pai de Torquato, em Teresina, recebe dele uma rosa menina, pequenininha, né? Cultivada em seu jardim. E ambos fazem um brinde com a bebida predileta do poeta, cajuína. Essa canção, gente, ela é formada por uma grande quantidade de substantivos concretos. É o que está dizendo aí para vocês na letra A. Destaque 5 deles. Substantivos concretos, ou seja, substantivos palpáveis, né? Que nós podemos visualizar. Por exemplo, quando eu falo que Caetano estava com um sentimento de tristeza, essa tristeza a gente não consegue visualizar ela concretamente, né? É algo abstrato. Mas quais são os substantivos concretos que vocês podem destacar dessa canção? Voltem lá na página anterior e destaquem para mim 5 substantivos concretos. Vamos lá. Pausa aí. Dá a pausa. E destaquem aí os substantivos. Quais são? A gente poderia destacar, por exemplo, rosa, um substantivo concreto, né? Homem, menino, lágrima, certo? Cajuína, retina, são substantivos concretos que nós poderíamos destacar aí, né? Ou seja, aquilo que é possível de se ver através de uma imagem. A letra B diz assim, ó. A tematização da canção, o tema da canção, né? A subjetividade da canção, pode ser feita pela leitura do conjunto dos versos. No entanto, um trecho em especial recupera o acontecimento que motivou a produção da obra, a morte do poeta, ou seja, foi uma canção escrita, né, em homenagem aí, aquilo que motivou, na verdade, Caetano a escrever foi a morte de Torquato, né, o suicídio dele. Que trecho que enfatiza isso, ou seja, que mostra que o motivo da produção da obra foi realmente a morte do poeta Torquato. O que vocês podem me dizer? Olhem lá. Descobriram? Eu acho que o que mais ilustra de forma mais clara é aquele que diz, né? Vi que és um homem lindo e que se acaso a sina do menino infeliz não se nos ilumina. Ou seja, a vida de Torquato, provavelmente uma vida que estava infeliz, né? Porque fez com que ele cometesse suicídio, não iluminava eles mais, né? Ele não estava ali mais para brilhar diante deles, certo? Então, isso enfatiza, nos deixa claro que o motivo da produção foi a morte. A C diz assim, ó. A poesia propõe uma reflexão, um questionamento. Qual é o tema da canção? Que verso expressa melhor esse tema? Qual tema? Se nós fôssemos analisar de forma geral, qual é o principal tema, o principal assunto aí
que nós podemos refletir e tirar dessa canção? A canção, na verdade, ela faz uma reflexão muito clara acerca da vida e da morte, da efemeridade da vida e da morte, da fragilidade, né? Questionando realmente o motivo da nossa existência, pelo que nós existimos, né? Nessa vida tão frágil. E isso pode ser comprovado aí por meio do primeiro verso, que diz: existirmos, a que será que se destina? Então ele já começa indagando. Com qual sentido nós existimos? Então, o tema principal é esse, né? Pelo que motivo nos faz existir? O que nos leva a existir? Certo? Vamos ao exercício 3, gente. Leia com atenção os textos a seguir. Texto 1, O Sonho dos Ratos, que é o texto de Rubem Alves, que eu falei para vocês lá no início dessas aulas, assim que nós começamos, com a imagem do gato e do rato. Vamos lá. O sonho dos ratos. Era uma vez um bando de ratos que vivia no buraco do soalho de uma velha casa. Havia ratos de todos os tipos, grandes e pequenos, pretos e brancos, velhos e jovens, fortes e fracos, do campo e da cidade. Mas ninguém ligava as diferenças, porque todos estavam irmanados em torno de um sonho comum. Um queijo enorme, amarelo, cheiroso, bem pertinho dos seus narizes. Comer o queijo era a suprema felicidade. Bem pertinho é modo de dizer. Na verdade, o queijo estava muito longe, porque entre ele e os ratos estava um gato. O gato era malvado, tinha os dentes afiados e não dormia nunca. Por vezes, fingia dormir, mas bastava que um ratinho, mais corajoso, se aventurasse para fora do buraco para que o gato desse um pulo e... era uma vez um ratinho. Os ratos odiavam o gato. Quanto mais o odiavam, mais irmãos se sentiam. O ódio a um inimigo comum tornava-os cúmplices de um mesmo desejo. Queriam que o gato morresse, ou sonhavam com um cachorro. Como nada podiam fazer, reuniam-se para conversar. Faziam discursos, denunciavam o comportamento do gato, não se sabe bem para quem. E chegaram mesmo a escrever livros com crítica filosófica sobre gatos. Diziam que um dia chegaria em que os gatos seriam abolidos e todos seriam iguais. Quando se estabelecer a ditadura dos ratos, diziam, então todos seriam felizes. O queijo é grande, o bastante para todos, diziam uns. Socializaremos o queijo, diziam outros. Todos batiam palmas e cantavam as mesmas canções. Era comovente ver tanta fraternidade. Como seria bom quando o gato morresse, sonhavam eles. Nos seus sonhos comiam o queijo e quanto mais o comiam, mais ele crescia. Porque essa era a principal característica dos queijos imaginados. Não diminuem, crescem sempre. E marchavam juntos, rabos entrelaçados, gritando: ao queijo já! Sem que ninguém pudesse explicar como o fato é que, ao acordarem numa bela manhã, o gato tinha desaparecido. O queijo continuava lá, mais belo do que nunca. Bastaria dar apenas uns passos para fora do buraco. Olharam cuidadosamente ao redor, aquilo poderia ser um truque do gato, mas não era. O gato tinha desaparecido mesmo. Chegara o dia glorioso e dos ratos surgira um brado retumbante de alegria. Todos se lançaram ao queijo, irmanados numa fome comum. E foi então que a transformação aconteceu. Bastou a primeira mordidela, compreenderam repentinamente que os queijos de verdade são diferentes dos queijos sonhados. Quando comidos, em vez de crescer, diminuem. Assim, quanto maior for o número de ratos a comer o queijo, menor o naco para cada um. Os ratos começaram a olhar uns para os outros como se de inimigos se tratassem. Olharam cada um para a boca dos outros para ver quanto queijo haviam comido. E os olhares se enfureceram, arreganharam os dentes, esqueceram-se do gato, passaram a ser os seus próprios inimigos. A luta começou. Os mais fortes expulsaram os mais fracos à dentada. E ato contínuo, começaram a lutar entre si. Alguns ameaçaram chamar o gato, alegando que só assim se restabeleceria a ordem. O projeto de socialização do queijo foi aprovado nos seguintes termos: qualquer pedaço de queijo poderá ser tomado dos seus proprietários para ser dado aos ratos magros, desde que esse pedaço tenha sido abandonado pelo dono. Mas, como jamais rato algum abandonou um queijo,
os ratos magros foram condenados a ficar à espera. Os ratinhos magros, de dentro do buraco escuro, não podiam compreender o que tinha acontecido. O mais inexplicável era a transformação que se operara no focinho dos ratos fortes, agora donos do queijo. Tinham todo o estilo do gato, o olhar malvado, os dentes à mostra. Os ratos magros não conseguiam perceber a diferença entre o gato de antes e os ratos de agora. E compreenderam então que não havia diferença alguma, pois todo rato que fica dono de queijo torna-se gato. Não é por acaso que os nomes são tão parecidos. Então, eu vou deixar para que vocês interpretem, né? Eu dei aqui a imagem a vocês e agora eu vou deixar o tema com vocês aí. O que é que vocês podem interpretar? Por que essa frase, né? Pois todo rato que fica dono de queijo torna-se gato. O que isso quer dizer? Acho que tem muito a ver com questão do poder, né? Algumas pessoas costumam usar a frase: dê poder a uma pessoa, você irá conhecer quem ela realmente é. Talvez seja isso que aconteceu com o rato. Não era mais o gato que estava no poder. O rato estava, os ratos estavam, né? E o que é que eles fizeram? De amigos passaram a grandes inimigos. E agora, ao invés de um inimigo, eles tinham vários, né? Analisem aí, tá bom? Ó o texto 2. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. É uma frase de Paulo Freire, né? Um grande educador aí, e até hoje é uma figura tão representativa no meio educacional. Essa frase, gente, quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor. O que vocês entendem sobre isso? Essa educação aí não libertadora seria uma alienação, uma coisificação do homem? O que seria? E uma educação libertadora, ela faria pessoas libertárias, pessoas democráticas? É essa a solução? Toda pessoa que tem uma educação libertadora, ela é uma pessoa libertária? O desejo de oprimir e libertar, ele só surge com a educação ou ele surge antes? E aí, o que vocês acham? Muitas pessoas não tiveram acesso à educação. E elas são fiéis democratas e fiéis libertários, já que elas não tiveram acesso a essa educação? Vou deixar isso com vocês. E as que tiveram acesso à educação? Todas elas não são democratas e não são libertários? O que a gente pode dizer, gente? Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor? Pergunte-se aí e responda. Faça essa reflexão. Analise essa temática. Considerando os elementos de que são predominantemente compostos, como você classificaria os dois textos da coletânea? O texto de Rubem Alves e o texto de Paulo Freire. Justifique sua resposta com elementos do texto. Qual desses textos é figurativo e qual desses textos é temático? O que vocês acham, gente? Respondam aí. Então, o primeiro texto, claramente, é figurativo e o segundo é temático, né? Porque no primeiro, a história, ela é representada por meio de substantivos concretos. Gato, rato, né? O mundo natural, queijo. Já no segundo texto, predominam os substantivos abstratos, tá? A educação, os sonhos. É algo que a gente visualiza? É algo concreto? Não. Substantivos abstratos. Então, o primeiro texto é figurativo e o segundo texto é temático. De que maneira os dois textos da coletânea dialogam? Qual o tema? Ou seja, qual é a reflexão que eles nos levam? Os dois textos, eles tratam do mesmo tema. Que tema é esse, gente? Responde aí na sua apostila. Então, os dois textos, eles tratam do confronto, na verdade, entre opressores e oprimidos, tá? A linha tênue aí que separa esses dois lados, entre aqueles que são opressores e aqueles que são oprimidos. Gato e rato, educação, e aí? O que é aí o opressor e o oprimido, tá? Então, o tema dos dois textos seria isso. O confronto entre opressores e oprimidos e a linha tênue aí que separa esses dois lados, certo? Essa é a resposta da letra B da página 25. E aí, vamos ao último exercício, que eu vou deixar com vocês aí como tarefinha. E quando retornarmos às aulas presenciais, não se esqueçam que eu vou conferir, tá bom? Redija, lá na página 26, letra C. Redija duas introduções diferentes para um texto dissertativo argumentativo sobre o tema
expresso no item B. Qual é o tema que nós falamos? Confronto entre opressores e oprimidos e a linha tênue aí que separa esses dois lados, tá? Vocês vão então produzir duas introduções diferentes para esse mesmo tema. Na primeira, você vai utilizar o máximo possível de elementos abstratos, assim como a frase de Paulo Freire, criando uma introdução predominantemente temática, ou seja, temas. Na segunda, você vai utilizar, então, o máximo possível de elementos concretos, figuras representativas que podemos visualizar, tá bom? Então, Rubem Alves falou de gato, rato, queijos, elementos concretos. Você vai criar uma introdução com elementos concretos, tá? Que nós podemos visualizar. Paulo Freire falou da educação, de sonho, então, elementos abstratos. Você vai criar uma introdução com elementos abstratos também. É isso que é para fazer aqui na letra C, criar duas introduções, umas com uma predominância aí figurativa, né? Ou seja, elementos concretos, e a outra uma predominância temática, elementos abstratos. É isso, gente. Para finalizar a aula, o que eu quero pedir para vocês, por favor, hoje, colocar em ordem as tarefas do plural, tarefa mínima e complementar. Nós estamos atribuindo nota a todas as atividades de vocês, a participação de vocês, a tudo que vocês fazem, né? Vão ter também o simulado aí. Então, tudo terá nota. Então, vocês têm até hoje para colocar em ordem tarefa mínima e complementar da minha disciplina, produção de texto, para que eu possa atribuir a nota, tá? Não podemos passar disso porque nós já estamos fechando aí essas notas. E aí, depois nós temos alguns exercícios, né? Da página 27 até a página 32. Façam esses exercícios também, porque assim que retornarmos eu vou cobrar, tá? E vou, ou presencialmente ou virtualmente, aí, atribuir uma nota a esses exercícios de vocês. Não é para agora, é para o nosso retorno, tá bom? Então eu vou deixar esse tempo aí para que vocês façam esses exercícios com calma, muita cautela e dediquem-se realmente. Tem até uma produção de uma redação aí no final para que vocês possam praticar, tá joia? Então, para hoje responder aí as questões da aula de hoje, aula 13 e 14, na verdade eu já respondi aqui com vocês. Vou colocar em ordem a tarefa mínima e complementar, porque eu preciso fechar as notas. E aí, para depois, quando voltarmos, eu vou pedir para vocês esses exercícios aqui, que vão da página 27 à página 32. Combinado, galerinha? Então, essa é a nossa última aula, tá bom, terceirão? Desejo a vocês boas férias, se cuidem, fiquem em casa, conscientizem a família. Esse é um momento muito importante para ficarmos em casa. É o pico da doença, né? Então, quanto mais nos resguardarmos, melhor será e mais rápido isso tudo vai passar. E aproveitem disso, aproveitem os bons momentos, curtam a família, façam coisas que normalmente a correria do dia a dia não nos dá tempo de fazer, né? Assistir um filme com a família, uma sessão de cinema, pegar algum jogo de tabuleiro aí, leiam vários livros e quando retornarmos nós vamos fazer atividades bem legais e principalmente, acho que o mais importante, né, recapitular aí quais foram as boas lembranças que nós podemos guardar dessa quarentena que a gente está vivendo, que é algo tão único, apesar de não tão agradável, mas muito único na nossa vida e que a gente pode sim tirar um saldo positivo de tudo isso. Sejam moinhos de vento. Lembram que eu falei para vocês da frase do Érico Veríssimo? Quando ventos de mudança sopram, algumas pessoas constroem barreiras, outras constroem moinhos de vento. Quem vai ser você diante de tudo isso? Então é isso, galerinha. Tchau, tchau. E a gente se vê depois das férias. Super beijo pra vocês. Saudades.